Oiê, que bom que você chegou até aqui. Esse é o nosso 5º episódio da série Conversão. Eu desejo que você faça uma verdadeira experiência da misericórdia e do amor de Deus. Eu te convido só antes de começar essa mensagem para se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para que você seja notificado a cada nova postagem. E eu vou pedir para você clicar aí no joinha, no curtir, para que esse vídeo possa chegar ainda mais longe, aos corações que mais precisam da misericórdia e do amor de Deus. O tema do nosso episódio de hoje é Temos um Pai de Misericórdia. Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou numa vida desenfreada tudo o que possuía. Depois que gastara tudo, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou a seu campo guardar os porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Eu vou continuar ainda lendo essa passagem. Nós vamos continuar falando dela. Mas eu acredito que nesse primeiro momento nós já podemos parar e aqui temos uma parte da história que Jesus contou e que já seria o suficiente para nós. Essa parábola do filho pródigo, como a gente conhece, ou em algumas traduções do Pai misericordioso, ela é a terceira das parábolas da misericórdia. A primeira delas é a parábola da ovelha perdida, que no fundo é a parábola do pastor. Falamos de Jesus. A segunda delas é a da dracma perdida, que para nós o importante é que aquela casa se ilumina, é limpada e a moeda é encontrada. Falamos do Espírito Santo, que ilumina e purifica as nossas vidas. E essa terceira parábola, conhecida como Filho Pródigo ou Pai Misericordioso, falaremos de Deus Pai. É bonito nessa passagem, porque Jesus, lembre-se, ele estava falando com os escribas e fariseus que queriam de alguma forma surpreender Jesus naquilo que ele dizia a ponto de quererem condená-lo. E essa passagem que Lucas nos traz, ela começa contando de um filho mais novo que pede a sua parte na herança. Se a gente reparar no detalhe da história, ele pede, o pai dá, mas ele não vai embora naquela hora. Diz que depois de alguns dias ele foi embora. No fundo, você estar dentro da casa do pai como aquele filho mais novo e ele pedir a herança ao pai, era como se ele estivesse dizendo ao pai: meu caro, para mim, você morreu. Eu quero a minha parte. Se a gente reparar, para esse filho, ele, de alguma forma, está manifestando ao pai todo aquele vazio que ele traz dentro de si. É como se ele se revoltasse contra o pai. Pedir a herança ao pai e dizer que ele quer a parte que é dele, significa que ele está dizendo ao pai: divida. Normalmente a gente recebe a herança na morte e não em vida. Receber a herança em vida é dizer ao pai que ele está morto. Talvez o que aqueles fariseus mais esperavam nesse momento que Jesus começou a contar a parábola é de que o pai talvez olhasse para ele e falasse: seu moleque,
As coisas que você tem aqui, ó, são minhas, não são suas. Se você não está feliz, a porta da rua é serventia da casa. Inclusive, talvez alguns de nós já tenham ouvido isso. Mas não. Jesus, ele conta que aquele pai, ele foi e ele deu a herança, ele dividiu. Por ser o irmão mais novo, normalmente, na época de Jesus, ele recebia o dobro do valor dos outros irmãos. O caçula recebia o dobro. Por ele ser o último, por ele ter tido menos ajuda do pai, era dessa forma que funcionava. Então, com certeza, naquele momento ele recebeu um valor que seria até maior do que aquele que seria destinado aos seus irmãos, ao seu irmão mais velho. E daí, depois de alguns dias, ele vai embora. Um pai, na verdade, ele normalmente cria o filho sabendo que em algum momento ele vai embora de casa. Ao menos deveria ser dessa forma. Quer seja para uma vida consagrada, quer seja para uma vida matrimonial. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa. Um pai cria o filho para um dia ir embora. Mas um pai espera que o filho saia de casa nessas duas situações. Do contrário, o pai sempre entende que ele pode dar melhores coisas ao seu filho. Ou, no mínimo, que ele pode continuar lutando por esse filho. E quando um filho fala que vai embora de casa sem mais nem menos, talvez porque conseguiu um emprego, talvez porque foi para a faculdade, não estou falando de nenhuma dessas situações. Eu estou falando de um filho que vivia ali e de repente falou para o pai que quer ir embora. E ele vai embora. Ele vai embora e a passagem vai dizer que ele gastou muito mal esse dinheiro, que ele desperdiçou esse dinheiro, a ponto de ficar sem nada. E nessa história, Jesus ele ainda fala que esse menino resolveu pedir emprego. Pensa, o pai dele era dono de uma fazenda. Mas ele vai pedir emprego a outros. E daí diz que ele foi colocado para criar porcos. Nós não podemos esquecer nessa passagem que se tem um animal que os judeus tinham dificuldade de lidar, que eles não aceitam por conta de diversas crenças, por conta da própria religião, são os porcos. O que Jesus quer dizer nesse momento é que ele chegou ao pior estado de humilhação, que ele chegou ao mais baixo que alguém poderia chegar, que era cuidar de porcos. E mais, quando eles se escandalizaram que Jesus disse que ele cuidava de porcos, Jesus vai ainda mais longe. Jesus diz que ele sentia fome e ele queria comer a comida dos porcos. Não tinha nada que pudesse passar pela cabeça de um judeu que fosse mais humilhante do que isso. Nada, nada. E daí então, esse filho mais novo, que gastou tudo, ele se depara ali, diante da lavagem. Eu fico imaginando que durante todo esse tempo, não é só que ele gastou tudo em busca de felicidade, não. Naquele momento, ele perde toda a sua dignidade. Inicialmente, para que ele chegue numa situação dessa, com certeza roubaram sua fé. Com o tempo, começaram a tomar os seus bens. As pessoas talvez tenham se aproveitado de tudo isso. Ao sair de casa, ele deixa o sinal de ser família, que é o anel.
Um anel, para os judeus, mas especialmente naquela época, ele tinha uma pedra específica que identificava de qual família você pertencia. Normalmente o seu anel era muito parecido com o dos seus pais, o dos seus avós, então todo mundo sabia que você era daquela linhagem. E isso te identificava como membro da família. Quando ele sai de casa, ele pede herança, ele declara ao pai, de maneira indireta, que o pai está morto para ele, ele deixa seu anel, ele deixa sua família. E daí ele passa a caminhar sozinho, a fazer do seu próprio jeito. Porque, afinal, ele precisa ser feliz. Afinal, religião não é isso. Religião é só amar o irmão. Religião é o cuidar da natureza. Religião é todas essas atitudes. Elas não podem ser isoladas por si só, mas elas têm que ser reflexo de uma espiritualidade bem vivida dentro da gente. Senão não faz nenhum sentido. Senão, ela vai ser vivida como desse jovem que quer viver as coisas por si, pelas suas próprias e vãs filosofias. Quando ele começa a caminhar sozinho, ele se desgasta. Ele perde as próprias sandálias dos pés, a ponto de se desorientar de como andar, a ponto de querer comida dos porcos. Mais do que isso, ali sem nada, deve ter perdido até mesmo sua identidade. Não estou falando da identidade física, não, o RG, não é isso não. Mas muito provavelmente, nem ele sabia quem ele era. Talvez alguns de nós que agora ouvimos essa mensagem também olhemos para a nossa própria vida e fiquemos nos perguntando quem realmente nós somos. Uma das frases mais doloridas que eu já ouvi de um jovem em partilha foi quando ele me perguntou que porcaria de vida é a minha. E troque porcaria por uma palavra pior ainda. E quando eu olhava para aquele jovem, eu comecei a compreender que no fundo ele tinha se perdido de si mesmo. Assim como Adão se escondeu de Deus. Assim como a ovelha que quis experimentar coisas novas. Assim como a moeda que caiu em meio à sujeira. Ali estava aquele jovem. Aí está tantas e tantas pessoas de nosso tempo. Talvez nós. E quando ele chega ali, na pior das humilhações, desejando ardentemente comer a lavagem dos porcos, a passagem continua. Lucas vai continuar relatando o que Jesus disse. Então, ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar que o mandou ao seu campo guardar os porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele se pôs a caminho
e voltou para o seu pai. Ele, na verdade, não voltou querendo morar na casa, não. Não ache você que esse filho voltou para casa achando que o pai ia acolher. Ele esperava que não. Ele tinha declarado aquele pai morto. Ele tinha gastado toda a herança. Eu fico pensando naqueles doutores da lei, fariseus, todos ali ouvindo Jesus contar essa história. Com certeza eles pensaram, agora o pai vai descer a lenha nesse moleque. Agora o pai vai realmente fazer justiça. E o menino olha para aquela situação e ele não se compara mais aos irmãos. Ele não se compara mais a estar na casa. O que ele percebe é que os empregados do pai têm uma vida melhor que a dele. O que ele percebe é que o pai dele era muito melhor do que ele imaginava. Que a gente não precise chegar à lavagem para descobrir tudo isso. É interessante que lá no final da passagem, daqui a pouco nós vamos ler, o irmão mais velho, quando ele vai falar com o pai, ele fala, porque esse teu filho gastou tudo com as prostitutas. Isso é um sinal para nós. Sabe por quê? É sinal que mesmo quando o filho saiu de casa, enquanto ele gastou tudo, tinha gente observando esse filho. O pai não deixou de cuidar, mesmo ao longe. O pai respeitou a liberdade desse filho, mas continuou cuidando dele. A ponto do irmão mais velho dizer que ele gastou muita parte desse dinheiro com as prostitutas. Eles sabiam com que o filho mais novo tinha gasto o dinheiro. E o pai nem retruca. O pai não fala que é mentira. O pai deixa com que o filho faça as suas próprias escolhas, mas ele continua a cuidar, mesmo quando o filho não quer, mesmo ao longe. E daí o filho pensa, bom, eu vou até meu pai, vou dizer a ele que eu pequei contra o céu e contra ele. Afinal, nós sabemos que os judeus têm diversos mandamentos. Exatamente nessa época, 613 mandamentos, que deveriam ser seguidos à risca. E o povo que ouvia Jesus era um povo que seguia. E ele fala, pequei contra o céu porque deixei de praticar os mandamentos. E pequei contra o Senhor, pequei contra ti. Porque ele declarou o pai morto. Mas por favor, me trata como um dos teus empregados. Ele quer ser servo. Ele quer ao menos poder desfrutar daquilo que os servos desfrutam. E então, quando ele toma essa coragem e ele começa a retornar, a passagem continua dizendo para nós: quando ainda estava longe, seu pai o avistou e ele foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou. O filho então disse-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. A passagem diz que começou a festa, mas vamos voltar lá naquele momento em que o pai vai de encontro. Para o pai ir de encontro àquele filho mais novo, com toda certeza,
Esse pai estava esperando. Esse pai sabia que o filho mais novo estava voltando. No mínimo, esse pai talvez saísse todos os dias na varanda e ficasse olhando ao longe para ver que momento esse filho iria voltar. Eu quero dizer uma coisa aqui antes da gente continuar a passagem. Eu quero parar já e dizer uma coisa bem simples e rápida. Deus nos espera. Mas continuemos. Então, esse filho se ajoelha diante do pai que vem de encontro e ele quer pedir para o pai perdão, e ele quer dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sei merecer ser chamado teu filho, mas leva quando teu desempregado. Mas o pai abraça e beija esse filho. Aqui, na verdade, Jesus quer deixar claro com a sua parábola o quanto Deus é um pai. Porque muitas vezes, aquele povo que estava ouvindo ele, na verdade, eles não compreendiam Deus como um pai, não tinha essa proximidade, tanto que Jesus mesmo depois ensina a rezar o Pai Nosso e ele diz para que a gente chame de Pai, Papai. Pai Nosso. Jesus quer reforçar essa paternidade de Deus com o homem. Então, Jesus diz que aquele pai abraçou e beijou aquele filho. E levou ele para dentro de casa, pediu a melhor túnica, o anel mais bonito que eles pudessem para colocar na mão daquele filho. Pediu para matar o novilho mais gordo e mandou fazer festa. Eu fico imaginando, aquela época, né? Não tínhamos freezer que tem hoje, geladeira. Se eu matava o novilho mais gordo, isso significava que tinha que ter muita gente na festa, porque senão ia perder a carne. Deve ter chamado todos os vizinhos. Às vezes até eles deviam estar se perguntando: ué, o que nós estamos nessa festa? O menino estava até agora aprontando. Mas o pai faz questão de dizer: se meu filho estava morto, ele voltou a viver. Ele estava perdido, foi encontrado. Presta atenção. O filho disse ao pai que o pai havia morrido para ele, porque ele pediu herança. Mas o pai conseguiu entender que, na verdade, foi o filho que morreu, ao gastar tudo, ao perder a sua própria identidade. O filho estava perdido, e não é que ele encontrou-se, ele foi encontrado. Porque o pai não deixou de zelar pelo filho. E daí então, toda aquela festa acontecendo. Pensa que para o filho gastar a herança, ele ficou um bom tempo fora de casa. Uma herança não se gasta assim tão rápido. Também depende do tamanho da herança, mas imagino que ele deva ter ficado alguns anos. No mínimo alguns meses. E há poucos minutos que ele tinha chegado lá, ele vai se ver com a melhor túnica, com o anel mais bonito, numa festa com o novilho mais gordo. Ele foi de volta para casa para pedir para o pai perdoá-lo e para que ele fosse tratado como empregado. E o pai dá a ele aquilo que ele tem de melhor. O pai vai ao encontro dele. E a história continua. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e danças. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Ele, porém, ficou com raiva e não queria entrar.
O pai então saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: Eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho mais gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-vos, porque este teu irmão estava morto, e ele tornou a viver. Estava perdido, e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu quero te chamar a atenção, porque quando a gente olha para o irmão mais velho, a gente pensa nele na revolta com esse irmão mais novo. E talvez quando você faz o exercício de se colocar no lugar dele, você até pode pensar, talvez eu sentisse a mesma raiva. Mas eu quero que a gente vá além juntos agora. Presta atenção, ele chegou, ouviu músicas e danças, chamou um criado, descobriu que o irmão tinha voltado e ele não queria entrar. Não queria fazer parte da festa. Ele não queria aceitar aquele irmão. E daí então diz que o pai saiu e foi ao encontro dele. Do mesmo jeito que o pai saiu para abraçar o mais novo, o pai saiu ao encontro do mais velho. E daí então o que acontece? Acontece que ele começa a reivindicar o seu cabrito para festejar com os amigos. E o pai então diz para ele que tudo que é do pai é dele. Eu quero te chamar a atenção mais uma vez, porque nós tínhamos fariseus e publicanos ouvindo Jesus, e tínhamos ali aqueles pecadores públicos que estavam sendo acusados por aqueles fariseus. Acontece que, para o fariseu, cumprir os mandamentos, os 613 mandamentos, é estar perto do Pai. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver de maneira próxima com os judeus, mas os judeus, eles realmente são de verdade bem fiéis à lei. Tanto que se você passar próximo de judeus mais ortodoxos, nós temos hoje judeus convivendo entre nós, mas existem judeus mais ortodoxos, e ele for passar numa calçada perto de uma mulher, ele passa tampando. Porque no fundo, não é que ele não pode olhar para a mulher, ele faz questão de não olhar, porque é a mulher do próximo. E ali nós temos um povo que cumpre justamente esses mandamentos de forma bastante fiel àquilo que é proposto nos 613 mandamentos. E quando Jesus começa a contar essa parábola e ele fala desse irmão mais velho, com toda certeza eles se reconhecem naquele lugar. Porque o que o Senhor está fazendo com esse monte de pecador? Era essa a acusação que eles faziam contra Jesus. O que o Senhor faz comendo na casa de pecadores? E ali, o irmão que cumpre, que está com o Pai, e é isso que eles consideravam. Todas as pessoas que cumprem, elas estão próximas a Deus. Cobra do Pai, o que esse pecador está fazendo festa aí, com a melhor novilha? O Senhor não me deu um cabrito. No fundo, meu irmão, o que a gente precisa entender é que os dois irmãos são iguaizinhos. Eles estavam interessados no que o pai tinha. O mais novo, interessado na herança, pediu e foi embora, na sua rebeldia. O mais velho, se gabando de cumprir tudo aquilo que era a ordem do pai, e falando para ele que não tinha dado um cabrito, reivindicando o cabrito para ele poder celebrar com os amigos. Estava
interessado no que o pai tinha. Um, pela sua maldade, se perdeu no pecado. Pela sua rebeldia, se perdeu no pecado. O outro, pela sua bondade, ele se perdeu no pecado. Para aquele povo da época, não cumprir as ordens era se afastar de Deus. Mas cumprir todas as ordens, isso significava que eles estavam próximos a Deus, que eles não estavam em pecado. Pecado era não obedecer alguma das leis. E o que Jesus vem fazer nesse momento é atualizar o conceito de pecado. O que Jesus quer mostrar para eles agora é que não importa se é pela rebeldia ou pelo seu excesso de bondade e se achar o bom, ambos estão em pecado. Porque pecado é não amar o Pai, pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas. O grande pecado deles foi não amar o Pai acima de tudo. Eles amavam o que o Pai tinha, o que o Pai podia oferecer, mas não amavam o Pai. É por isso que um pede a herança e o outro pede o cabrito. É por isso que um não consegue compreender o Pai acolher o outro. Mas tem um segundo ponto que é importante. Quando o pai avista o filho mais novo, ele vai ao encontro. Quando o pai avista o filho mais velho, ele sai da festa e vai ao encontro. Isso é o que Jesus queria mostrar para aquele povo e quer mostrar para cada um de nós no dia de hoje. Que a salvação, que a ação de salvar, não é merecimento nosso. Isso vem de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro, não é a gente que vai ao encontro dele. A gente precisa dar os passos em direção a Deus. A gente precisa manifestar para Deus aquilo que a gente está sentindo, mas entendamos que a salvação é de Deus para nós. É Ele que vem ao nosso encontro. Somos nós quem precisamos ser encontrados por Deus. Que bonito olhar para essa passagem dessa forma. E o que nós podemos aprender com ela? Meu irmão, talvez você seja aquele que falou para Deus que você queria fazer do seu jeito e está aí pelo mundo gastando toda a herança. Com droga, com prostituição, com uma vida errada. Com uma vida que para você parece de felicidades e de curtição, mas você está gastando tudo. Você está perdendo seu anel, você está deixando a casa do pai e daqui a pouco você vai estar sem nada. Eu só quero te dizer uma coisa, quando você estiver sem nada, volta, tá bom? Porque o pai está esperando. E ele vai ao encontro. A hora que você perceber que você não tem mais identidade, que a sua vida é uma porcaria, volta. Volta porque Deus te quer de volta. Talvez, meu irmão, minha irmã, você seja justamente o irmão mais velho que cumpre os 10 mandamentos da lei de Deus. Talvez você seja aquela pessoa que vai na igreja, que tem sido servo fiel. E você talvez esteja achando que está dando passos acertados e que você está conquistando a salvação. Desculpa te contar, mas a salvação você não conquista. É Deus quem te dá. Não se perca na sua suposta bondade. Todos nós precisamos voltar para casa. Quer seja pela humilhação, quer seja para comemorar a vida daquele que volta e deixar de se achar a última bolacha do pacote. Chegou a hora da gente voltar. Aquele irmão mais velho, se ele não deixou o seu orgulho,
muito provavelmente ficou fora da casa e vai perder tudo. Aquele irmão mais novo que voltou e pediu perdão a Deus, voltou e pediu perdão ao Pai, foi levado para dentro e ganhou uma festa. Cuidado, cuidado você que está em pé para não cair, e cuidado você que está caído, porque talvez não haja tempo de voltar. Hoje nós somos convidados a pensar na parábola do filho pródigo de uma maneira um pouquinho diferente. No fundo, o mais importante não é o filho mais novo e nem o filho mais velho. É o Pai. O Pai de misericórdia. Eu gosto muito desse título, Pai de misericórdia. A palavra misericórdia vem de miserere e cordia. Miserere, miséria. Cordia, coração. E daí como a gente fala que Deus é misericordioso? Deus, por acaso, tem um coração de misérias? Não. Deus tem coração. A miséria é nossa. Quando a gente se aproxima desse coração, cai aos seus pés, reconhece, pecador, a nossa miséria é colocada dentro do coração de Deus. O coração de Deus nos acolhe, nos toma. E a misericórdia acontece. É tempo de voltar para casa. Deus tem para cada um de nós uma nova veste, um anel bonito e uma festa de novilho gordo. É hora da gente voltar para casa. Deus tem para dizer para nós que tudo que é dele também é nosso e que a gente precisa festejar. Eu não sei qual você é. Com certeza, aqueles judeus que acusavam Jesus de comer com os pecadores entenderam bem a mensagem de Jesus. Que cumprir os 613 mandamentos não era o suficiente para serem salvos. Que não eram eles quem conquistavam a salvação, mas era a gratuidade de Deus. E eu quero te dizer uma coisa bem séria. Se essa mensagem chegou até você e você acolheu ela no seu coração, foi a misericórdia de Deus que te alcançou. Volta para casa. Eu desejo, do fundo do coração, que essa mensagem de hoje lhe traga uma santa inquietação. Que independente se você é o filho mais novo ou mais velho, saiba que o grande pecado é não amar o Pai acima de tudo. O grande pecado é não amar o Pai acima de tudo. Porque salvação não é uma questão de merecimento, mas é gratuidade de Deus. Deus te ama infinitamente, incondicionalmente. E por mais que talvez hoje você que ouve essa mensagem ache que Deus esqueceu de você, eu quero dizer para você que Deus está cuidando, mesmo que ao longe porque você quis ir embora, mas Deus continua cuidando de você e vai cuidar até o instante final. Ele vai continuar à beira da estrada, esperando por você em todas as tardes. Não tarde mais em voltar, não precisa mais ficar comendo lavagem. Chegou a hora de voltar para casa. Chegou a hora de banquete, chegou a hora de sentar à mesa. Ele não quer você em casa de volta para ser servo, Ele quer te colocar sentado à mesa como filho, como filha amada.
Se essa mensagem de alguma forma hoje acalenta o seu coração, eu vou te pedir para que você clique no joinha de verdade agora, para que ela possa chegar ainda mais longe, chegar a todos os corações. E vou pedir para você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, clica no sininho. Mas mais do que isso, para mim o mais importante hoje é você saber que o amor de Deus chegou até você e Deus está gritando para você: volta! A gente se encontra na próxima mensagem.